Então, boa noite a todos. O Núcleo de Psicólogos Empreendedores de Blumenau tem essa honra de receber Matheus Com Vilon. efeitos sonoros e tudo, hein? Pô, Isso. é irado. Fogos. Gestor da Vilon Desenvolvimento Criativo, empresa de consultoria e desenvolvimento humano, consultor em treinamento e desenvolvimento, psicólogo com MBA em recursos humanos pelo INPG, pós-graduado em dinâmicas de grupo pelo SBDG, formado em psicologia organizacional e do trabalho e psicologia dos recursos humanos, realizadas na Universidade de Sevilha, na Espanha, formado em coaching e mentoring pelo Instituto de Crescedes de Porto Alegre, certificado na ferramenta EQI 2.0 de inteligência emocional, certificação internacional pela Barrett Weil Center em transformação de cultura organizacional. Atua direta com mais de 150 empresas, dentre elas Philips, Unimed, Senior, Porto Belo, Multilog, VEG, Klabin e, não menos importante, foi meu colega de faculdade também. Então, recebemos aqui no nosso núcleo, Matheus. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, Carlos. Colocar aí, né, integrante do CA de Psicologia. Do CA de Psicologia, formado na Univale, né? Com certeza, com certeza. Sem dúvida, foi uma experiência importantíssima aí para a trajetória. Com certeza. Legal, legal. Valeu, obrigado, Carlos. Obrigado, Carlos. Obrigado, Marcos, aí pelo convite. Os demais aí integrantes, né, do núcleo e todos os que estão aí acompanhando hoje esse nosso bate-papo. Fico super feliz de estar junto com vocês nesse momento. E tive aí há uns meses atrás, acho que foi em fevereiro, acredito, que eu estava em Blumenau fazendo um evento. O Carlos me convidou, tive a oportunidade de estar uma parte de um dos eventos de vocês aí, e naquele momento já comentei com o Carlos assim, que achei sensacional a iniciativa, o pioneirismo, né, o empreendedorismo de criar um grupo que fala de empreendedorismo dentro da psicologia. Acredito que todas as profissões têm uma deficiência dessa temática, e na psicologia isso não é diferente. Né, enquanto formação, me refiro, né, especificamente, assim, a gente não tem uma formação específica para tal, e poder fazer rodas de conversa, atualizar sobre isso, sem dúvida, alavanca a psicologia. Então, fiquei bastante feliz e ao mesmo tempo, desafiado aí a estar com vocês nessa noite de hoje. E a ideia é a gente fazer aqui um bate-papo, né, antes que eu comentei com quem estava na sala anteriormente. Então, eu trouxe aqui poucos slides, acho que tem 125 slides só, tá fácil. E a ideia é a gente fazer aqui, né, abrir para dialogar mesmo sobre o tema, enfim, eu poder ir compartilhando aquilo que vocês acham que é válido a partir daquilo que vocês acham que é válido, né, efetivamente. Eu tenho as minhas ideias, convicções, dúvidas sobre o empreendedorismo, e a inovação, né, melhor dizendo, né, falando do tema de hoje, né, a criatividade e inovação dentro da psicologia nas organizações, e aquilo que vocês trouxerem também como demanda, para mim vai ser bem importante para nortear a minha fala e assim a gente trocando essa ideia aqui. Então a gente tem mais ou menos 1h15, 1h30, mais ou menos, dependendo como for a conversa, né, e eu vou começar fazendo aqui um compartilhamento de tela com vocês, para me apresentar. Então, o Carlos já fez uma apresentação formal ali, né, assim, acadêmica, vamos dizer assim. E aí eu vou complementar algumas coisas, talvez, aqui, por conta que eu acredito que o empreendedorismo, ele tem muito a ver com a formação, né? Claro, com características também de personalidade, talvez. Eu acho que algumas características facilitam. Quando eu falar em empreendedorismo, eu estou falando aqui de criatividade e inovação, né? Então, assim, vou unificar aqui nesse momento essa fala, porque até se confunde, na minha opinião, às vezes, né, quando a gente está dentro das organizações, as pessoas que são criativas e inovadoras, normalmente são aquelas pessoas que estão puxando o empreendedorismo, ou o intraempreendedorismo, que é um termo aí que também a gente escuta bastante, fala bastante dentro das organizações. Então, aqui o Carlos comentou sobre a minha formação. Então, dentro da área organizacional,
assim como as outras especialidades da psicologia, eu acho que a gente tem sempre um convite a estar buscando inovação e criatividade. E especialmente, né, nas organizações, isso tem um peso, tanto, acho que, privadas e governamentais, talvez nas privadas um pouco mais exacerbado, esse convite a estar sempre fazendo coisas diferentes e com a velocidade que a tomada de decisão acontece, a gente acaba tendo esse impulso maior para experimentar, né, a inovação e a criatividade. E acho que isso tem muito a ver também com a capacidade de correr riscos, né? À medida que a gente vai se lançando e correndo riscos, você vai tendo, né, muita oportunidade de criar e inovar. Então, dentro da psicologia organizacional, o que eu vou focar aqui mais na minha fala, e o que eu peço que vocês direcionem também, né, as demandas de vocês, tem mais a ver com a área de desenvolvimento humano, né, dentro das organizações, o chamado DHO, ou, né, dentro do RH, a área de treinamento e desenvolvimento, como em algumas empresas ainda é chamado. Então, a gente está falando aqui de capacitação profissional, de desenvolvimento das pessoas, de criar um clima organizacional mais positivo, de fortalecimento de uma cultura organizacional ou cuidados com a cultura organizacional que facilitem as relações e facilitem com que aquela empresa, né, chegue no seu propósito, tenha pessoas conectadas ao seu negócio que de alguma maneira se identificam com o negócio da empresa, que se identificam com os valores daquela organização. Então, não estou falando aqui de remuneração, não estou falando aqui de seleção e recrutamento ou de outros subsistemas da área da psicologia organizacional, né? Então, meu foco é principalmente na área de desenvolvimento, né, que é a minha especialidade, é o meu negócio efetivamente. E eu falo, então, da cadeira, né, de psicólogo, né? Eu me considero como vocês aí, né? Eu acredito que quase todo mundo aqui é psicólogo, então, assim, eu me coloco como um psicólogo numa das meus papéis, mas eu tenho outros papéis profissionais também, que eu sou gestor de uma empresa, então eu tenho, claro, uma responsabilidade legal, técnica, né, de supervisão de projetos, de tomada de decisão frente a uma equipe, então também tem uma equipe de pessoas que trabalham junto comigo dentro do negócio. Então, a gente tem duas equipes, na verdade, uma equipe que é a equipe de construção, de gestão, administrativa, financeira, marketing, etc. Hoje a gente está em 8 pessoas e temos uma equipe de consultores especialistas que executam os trabalhos nas empresas, que aí é composto aí por uma equipe de consultores associados. Aí a gente tem uma variação de 10, 12 pessoas, 15 pessoas por ano, mais alguns facilitadores específicos que atuam com a gente. Então, eu estou contando isso para vocês entenderem da onde que eu estou olhando, né, para a psicologia, para a inovação e para a criatividade dentro do cenário atual. E a cada ano a gente tem convites à renovação, né, da psicologia organizacional. Eu vejo que a psicologia tem evoluído muito, né? Eu sou formado há 16 anos, acho que 16 anos, 17 anos. E nesse tempo, né, a gente tem visto muitas evoluções aí, transformações da psicologia. E nesse cenário, eu tenho tentado dialogar, então, com as empresas e levar para as empresas. Há 14 anos, 13 anos, na verdade, eu tenho essa função, né? Então, eu trabalhava antes de me formar na área organizacional, trabalhei na área organizacional como colaborador, e chegou um momento que eu falei, cara, não é isso que eu quero para mim, eu quero fazer um projeto diferente, fazer uma proposta diferente. E aí comecei a trabalhar sozinho, né? Era eu, a minha empresa era meu nome, efetivamente, era Matheus Vilon, e depois, então, aí, de um tempo já começaram outras pessoas a trabalhar comigo, né? Então, eu fazia lá naquela época o café, vendia, tirava nota e coisa e tal, aquela loucura, né, do empreendedorismo, né, experimental, até que depois mais pessoas foram trabalhando comigo nos projetos, então a gente começou a criar junto com outras pessoas também soluções, e a gente vem caminhando nessa jornada. E o nome da empresa é Vilon, né? Então, assim, o Matheus saiu, então, numa transição de marca. Em 2011, a gente fez um estudo de marca e começou, então, uma transição. O nome da empresa era Matheus Vilon, daí virou Matheus Vilon Desenvolvimento Criativo. E a gente já pensando na transição, né? Vocês estão vendo aqui no canto do slide, ali tem a marca. Então, ficou Vilon. Então, a gente matou ali o Matheus do nome, porque a ideia... E já naquele momento tinha outras pessoas trabalhando comigo, então era despessoalizar a empresa, né? E ficou Vilon Desenvolvimento Criativo. Então, a gente fala de criatividade e inovação,
eu acabo sendo bastante audacioso, né, ao colocar no nome da empresa essa palavra, né? Porra, porque aí, caralho, tem que ser criativo mesmo, né? Senão, como é que vai se manter, né, enquanto marca, enquanto posicionamento? Então, a gente tem aí esse dever, né, de trazer uma proposta criativa para o mercado e na forma de atuar. Então, esse é o nosso negócio, efetivamente, de propor soluções, serviços com uma abordagem que seja criativa. E nem sempre criativa precisa ser inovadora. Acho que essa é uma outra questão que a gente pode até, em algum momento, discutir aqui hoje. E eu vou convidar vocês para isso também na sequência. Então, essas conexões, né, da psicologia organizacional dentro da área de desenvolvimento, olhando para fatores de criatividade e inovação. Então, a partir dessa perspectiva, né, eu vou propor para vocês um exercício aqui. Então, quem quiser deixar sua câmera aberta, seu microfone aberto, aí fica super à vontade, a qualquer momento, para me interromper. Também tem os efeitos aqui, né, do Zoom, que vocês podem levantar a mão ali, ou no Reactions, ou reações, dar um joinha ali e tal, bater uma palminha, que eu já sei que vocês querem falar alguma coisa. E a gente também tem o chat aqui para valer as perguntas de vocês. Eu vou pedir para o Carlos, se alguém escrever uma pergunta, e ler para mim, e a gente vai trocando essa ideia. Mas conectem aí preferencialmente o seu celular neste momento para a gente acessar uma outra ferramenta, né, que vai nos apoiar aqui nessa construção inicial, que é o EduPulses. Então, vocês vão acessar no celular de vocês aí essa ferramenta que chama-se EduPulses. Você pode colocar no navegador, pode ser no seu celular ou no computador ali, app.edupulses.io, que é essa ferramentinha que está aqui em cima, né, o endereço que está aqui em cima, na verdade. E aí ele pede um PIN para você, aí você coloca ali 192451. 192451 é o código de acesso da nossa sala aqui. edupulses.io. Ou pode botar www.edupulses.io, que também funciona. Percebam que não tem nem com, nem BR ali, é direto no IO. Show. 8 pessoas já. Bom, enquanto os demais vão conectando aí, alguém está com dificuldade de conectar? Não está dando certo? Beleza, então, enquanto os demais vão conectando aí, eu vou já soltar aqui a primeira questão, né, que tem ali a palavra inovação, né? Então, assim, para a gente alinhar a ideia e o discurso, né, bota uma palavra aí, né, que na sua opinião, uma palavra, uma frase, então você vai colocar, pode botar mais de uma resposta que defina inovação para você, o que represente inovação para você. O que é inovação, né? A gente vai falar de inovação aqui. O que é inovação? Então, eu vou pedir que vocês coloquem aqui uma frase, por gentileza, ou uma palavra que tem a ver com a sua visão, a sua opinião sobre o que é inovação. Show, já está aparecendo aí. Diferente, transformar algo em novo, surpresa, criatividade. Legal. Bora lá, pode escrever mais de uma, não tem erro. Show. Ação, diferente, surpresa, criatividade, mudança, adaptação. Acho que teve um erro de digitação ali. Adaptação. A pessoa já inovou aqui, já estamos inovando direto aqui, né, em tempo real. Adaptação, diferente, novo, transformar, um novo modo de fazer algo antigo, diferente, transformar algo em novo, criatividade, surpresa, adaptação. Beleza. Bom, tem alguns cachorros aqui, deixa eu fechar essa porta do meu lado aqui. Legal, a gente já tem aqui algumas respostas, né? Então, assim, lendo o que vocês estão trazendo, a gente vem a questão da novidade, da transformação, do surpreendente, mudança, algo novo, né? Vamos para o próximo item aqui, que seria, aqui sim, são as inquietações, né? Uma brincadeira que eu faço aqui com a palavra, né? Aquilo que está dentro de você que te inquieta sobre esse tema, ou seja, que perguntas ou que vocês gostariam que a gente discutisse aqui, ou que eu tentasse responder de alguma maneira, sobre criatividade e inovação, né, vinculada à psicologia nas organizações. Eu vou pedir que vocês coloquem aqui alguma pergunta norteadora, e também meu discurso já vai tentando conectar com aquilo que vocês estão trazendo aqui, né? Alguma curiosidade, dúvida, enfim, pode ser uma questão muito prática sobre aquilo que eu falei que a gente faz na Vilon, ou alguma coisa a respeito da minha visão
sobre inovação e criatividade dentro das organizações. Pode escrever aqui também as perguntas de vocês, quem tiver alguma pergunta, né? Ou alguma questão aí para nortear a nossa conversa, pode colocar aqui também. Opa, começou a aparecer aí. Como inovar na psicologia? Como perceber a necessidade de inovar? Mais alguma pergunta por enquanto? Quando inovar? Qual o limite da criatividade junto à pandemia? Qual o limite da criatividade junto à pandemia? Essa é uma boa pergunta. E depois vou querer escutar melhor a pessoa que trouxe essa pergunta aí. Eu acho que é um ponto legal aí para a gente... Até se você já quiser nos explicar essa pergunta aqui, quem está propondo, fique super à vontade, né? Explica para a gente assim, como assim, né? Qual o limite da criatividade junto à pandemia? Esse questionamento vem observando esse viés que eu vi a sua empresa, por exemplo, realizar, né? Que foi essa mudança do presencial para o real num tempo que, no meu ponto de vista, foi muito bem feito, né? Via todas as interações que você fazia, por exemplo, nas empresas, dentro dos mecanismos, e de um tempo para o outro você conseguiu fazer essa adaptação, né? Você conseguiu utilizar essa inovação a seu favor e trazer isso para o mundo virtual, né? Esse processo que certamente duraria muito mais tempo, que foi algo que a nossa sociedade demorou um pouquinho para fazer, mas você conseguiu fazer esse passo, né, essa passada de entrar para esse virtual com uma qualidade. Então, qual que é o limite desse momento, né? Se a gente for imaginar isso, poxa, essa criatividade, ela consegue ser utilizada de forma livre, como a psicologia pode se adaptar, ou como os psicólogos podem se adaptar. Houve, é lógico, né? A maioria que trabalha como clínico, então houve essa adaptação por alguns que não trabalhavam nesse ambiente virtual de uma forma rápida para o ambiente online, né? Mas para as empresas, eu vejo que, quem sabe, isso poderia ser um pouquinho mais, não sei se lento seria a palavra certa, mas houve uma adaptação muito rápida da sua empresa. E eu gostaria de saber qual que é o limite disso, assim, qual que é, esse processo já estava em andamento ou vocês conseguiram surfar muito bem essa onda? Legal. Entendi. Acho que entendi, né? Daí eu vou falar depois, me dá o toque se é por aí. Beleza, então eu vou deixar esse quadro aqui do meu lado, tá? Então eu vou estar me abastecendo nele, né? Então eu vou só ler para vocês novamente as perguntas, além dessa que o Carlos trouxe: como perceber a necessidade de inovar, como inovar na psicologia, quando inovar, o que levou você a trabalhar com inovação e quais foram os desafios na área organizacional. Show. Então eu vou alterar aqui, né, o compartilhamento, bora lá para o slide aqui. E aí eu queria trazer para vocês aqui, né? Então eu perguntei, bom, mas o que é inovação, né? Se fala tanto, pô, tem que inovar, né? Tá lá nas 10 características do profissional do futuro presente, já que já é agora, né? 2020, do Fórum Econômico Mundial. Tem criatividade, tem resolução de problemas complexos. Então, assim, na minha visão e pelo que eu tenho lido, né, estudado e testado aí, a gente entende que criatividade tem a ver com adaptação e inovação tem a ver com você entregar algo de valor para alguém, o qual seja ou uma melhoria de processo e de entrega, que seria uma melhoria incremental. Então a gente divide a inovação em duas formas, né? Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, eu vou ser repetitivo, mas para quem não ouviu falar, vale a pena a gente distinguir isso. Então, a gente tem a inovação incremental e a inovação disruptiva. Teoricamente, existem outras formas, mas basicamente a gente fala desses dois formatos dentro das empresas. Então, a incremental é aquela que vai melhorar um processo, né, que vai ser ali, sei lá, eu tenho aqui meu smartphone, o botão que antes era touch, né? Agora é digital, então você não precisa mais nem apertar num botão, é só você clicar
na tela, que a tela já percebe que você está ali e ele vai desbloquear. Então, assim, isso é uma melhoria incremental. Mas quando a gente tem um telefone lá, celular, né, que antes era digital, mas que não era online, virando um smartphone que navega na internet, então isso é uma inovação disruptiva, né? Muda o negócio, é uma nova tecnologia, um novo formato. Então, a gente tem muito mais inovações incrementais que melhoram processos do que inovações disruptivas. Então, a gente também promove inovações incrementais e inovações disruptivas no formato de trabalhar. Mas aqui eu queria trazer também uma base da psicologia especificamente, né, que para mim é a norteadora, que vem do psicodrama. Então, assim, eu quando estava na faculdade, a minha abordagem, referência era o psicodrama. Né? E aqui começa já, né? Eu sei que talvez isso para alguns soe meio esquisito, ainda mais o pessoal alguns da clínica, né? Tá, mas sempre vinha aquela pergunta, né? Mas e aí, qual é a sua linha? Né? Quando eu fazia a faculdade, a galera perguntava, mas, cara, qual é a sua linha? E aí eu dizia assim, eu trabalho em aspiral, não trabalho em linha. E era meio zoado até, né? Tinha um amigo meu que dizia assim, sai daí, ô aspiral, ele me apelidava de aspiral. Porque eu já percebia, na minha visão, né, que uma linha não dava conta da complexidade do mundo e do ser humano. Então, eu precisava, né, trabalhar com mais linhas. Então, por isso que eu brinco com a aspiral. Mas também entendo que, para o profissional, é importante ter o seu referencial muito assim, embasado, né, para que você tenha uma perspectiva e também não fique navegando em qualquer oceano aí perdido. Então, acho que temos que ter uma base, mas também não ignorar e aproveitar outras abordagens, autores, etc. E no psicodrama, né, e acho que isso também me influenciou, né, aí tem a pergunta ali, bom, né, como que você vê a abordagem nas empresas, o que te levou a trabalhar inovação nas empresas, porque eu já trabalhava entendendo e confiando que o conceito de espontaneidade e de criatividade do Moreno, ele era libertador, né? E aqui até eu trouxe um pedaço de um artigo que eu peguei no site da Federação Brasileira de Psicodrama, onde fala de criatividade, né? Que diz assim, né? O psicodrama estimula o exercício da criatividade, fazendo com que o indivíduo haja e reaja com prontidão, coerência e flexibilidade. Então, eu também quero trazer um passo anterior, né? Não é só a gente abordar na forma, na ferramenta de desenvolvimento humano. É a gente também estar atento que o que a gente quer promover é isso, né? Então, é a criatividade. E não é a criatividade no sentido de o cara criar coisas novas, mas no sentido da autenticidade, da prontidão, né? Da flexibilidade. Então, a saúde mental, né? Eu não sou psicodramatista de formação, então eu tenho uma base, né, razoável, porém limitada. Talvez aqui temos outros colegas que conhecem muito mais, provavelmente conhecem muito mais o psicodrama do que eu, mas eu tomo a liberdade, né, e ouso falar, então, que o psicodrama, com o seu conceito de espontaneidade, que tem a ver, né, com você entender lá as conservas culturais, né, que é o que o Moreno dizia, que tem a ver com ritos, crenças, enfim, você conseguir navegar com prontidão, ou seja, com um olhar muito atento, né, e presente para tomar decisões autênticas e de acordo com a necessidade do ambiente. Então, é leitura de ambiente e resposta a esse ambiente. Então, acho que a criatividade e a inovação começa aí. É você conseguir olhar para o ambiente com clareza, baixo julgamento, né, ou zero julgamento, que é praticamente impossível, e respostas rápidas e coerentes com esse cenário. Então, eu parto desse princípio, né, da base do Moreno, né, para também propor soluções. Então, eu entendo que o desenvolvimento humano, quando ele é criativo e inovador, ele estimula isso nas pessoas. E entendo que o meu propósito como psicólogo dentro das organizações é auxiliar as pessoas a atingirem mais a sua espontaneidade e a sua criatividade, que ao passo disso pode gerar ou não mais inovação. Mas que se a gente conseguir gerar, né, espontaneidade e criatividade no conceito do Moreno, que tem a ver com essa saúde mental de você conseguir ser mais autêntico e dar respostas mais flexíveis e adequadas, né, para você e ao mesmo tempo, né, em consonância com o cenário que você atua, a gente tem uma vida melhor, uma vida mais harmônica e, enfim, relações mais produtivas, em todos os sentidos.
Então, eu parto desse princípio, né, dessa base. Nunca tivemos um psicodramatista dando palestra aqui no grupo, né? Só para deixar... Ah, é? Claro que eu sou da mesma vertente, então... Legal. Então, eu não, por favor, eu não sou psicodramatista, assim, no sentido, né, de sim, formação. Sim, mas eu digo de levar o psicodrama como base, né? Sim, sim. Não, e até se você quiser complementar, Jennifer, fica à vontade aí, alguma coisa que eu tenha falado, enfim. Não, tudo perfeito. Fica a palavra livre aí, né? Com certeza. Se eu falar alguma besteira aí, você me corrija, né? E ainda mais vindo da Univale, que com certeza teve Maria Celina, então temos sem muito dúvida, em comum sem aí. dúvida. Grande Celina, grande mestra, né? Grande mestra Celina, sem dúvida. Ela era demais, é demais. Né? Então, eu tô partindo desse princípio para a gente fazer uma conexão. Então, assim, porque eu acho que a gente tem que ter esse olhar, né? E aí, né, voltando, né, como que eu acho que a gente pode ser mais criativo na psicologia é tendo mais diversidade de referências. Então, assim, é aspiral e não linha. Né? E aqui não estou falando de abordagem, estou falando de tudo na vida. Né? Eu e o Carlos fomos parceiros lá do centro acadêmico, e o centro acadêmico foi uma influência importante na minha trajetória. Eu fazia, sei lá, eu fazia estágio em qualquer lugar que me chamava, eu fazia estágio. Eu fiz estágio desde asilo até escola infantil e empresa de RH, fazendo seleção. Fui bolsista de professoras que eram inimigas, porque tinham abordagens muito diferentes, e fui bolsista das duas, né? Enfim, fazia parte do processo. Ou seja, quanto mais referências a gente tem diversas, né, mais a gente vai conseguir transitar no ambiente com respostas adequadas e criativas no sentido de conseguir ser autêntico e ser responsivo àquilo que o cenário está pedindo. Então, quando alguém me pergunta ali, né, quando inovar na psicologia, quando o seu cliente pede para inovar. Então, acho que a primeira sacada que a gente tem que ter é foco no cliente. Para mim, isso sempre foi muito norteador. Eu sempre comecei a criar novas soluções, novos produtos e chamar novos parceiros com base em problemas. Existe uma abordagem então falando aqui de metodologias de ensino, então eu me considero, né, um facilitador, né, que tem a ver com não é bem professor, mas um facilitador no sentido de facilitar processos de aprendizagem. E quando a gente fala de facilitação, a gente fala de metodologias ativas de aprendizagem. Dentro das metodologias ativas existe uma metodologia chamada aprendizagem baseada em solução de problemas, né? Ou em resolução de problemas. Então, acho que a gente precisa estar muito atento ao que os cenários, os nossos clientes nos dizem. Então, os clientes nos dão as melhores pistas de inovação. É o mercado que nos dá. É claro que nem sempre ele consegue traduzir isso para a gente, mas ele traz uma dor, ele traz um sintoma, e a partir desse sintoma cabe a nossa capacidade de entendimento e leitura para promover uma solução que seja criativa, inovadora, porque existe uma dor ali que antes não estava sendo tratada e cuidada, né? Seja o cara ser atendido online, seja o cara precisar de uma abordagem que vai além daquela sua linha teórica né, que foi a sua formação base. E, enfim, acho que então essa flexibilidade ela pode nos ajudar bastante. E nesse sentido, né, acho que eu trouxe mais um slide falando não sobre psicodrama, mas aqui, nesse sentido, aqui, né, a gente precisa fazer em cadeia, né, em organização, aquilo que é importante e visto para o mercado. Então, como que a gente consegue fazer isso? Né? Eu não sei exatamente como que eu fiz isso tudo acontecer, porque foi muito orgânico. Né? Quando eu falei assim, eu comecei sozinho e foi vindo mais gente, então as coisas foram acontecendo de uma maneira muito orgânica. É claro que depois de um tempo a gente vai profissionalizando a gestão, vai estudando mais sobre gestão e vai conseguindo organizar melhor os passos do negócio e dos produtos. Mas eu sempre trabalhei com metas, assim, cara, então a gente precisa lançar, no mínimo, uma nova solução, uma nova modalidade de treinamento por ano. Então, assim, durante um bom tempo a gente tinha essa meta, assim, cara, a gente ia lançar alguma coisa diferente todo ano. Em algum momento a gente falou, não, esse ano vai ter que ser 2, né? E agora, esse ano, com a pandemia, não sei quantas que a gente fez diferente, porque mudou tudo, né? Mudou realmente
Então, assim, né, muitos aqui sabem disso, né, que atendiam presencialmente, tiveram que mudar para online, mas isso ainda pode acontecer o atendimento individual. No nosso caso, que a gente trabalha com eventos, nosso principal negócio é eventos para pequenos e grandes públicos. Então, o nosso negócio evento, junto com o turismo, são as duas áreas que, na minha opinião, são as mais afetadas pela pandemia, porque até agora, as únicas coisas que não podem ser feitas são eventos, né, e turismo, né, assim, em escala internacional por conta da aviação, etc. Então, assim, a gente está no ponto crítico da história. Então, eu vejo assim, a criatividade e a inovação, elas surgem, né, seja por proposição, então, quando eu dizia assim, a gente precisa ter um produto novo por ano, ou pela dor, que aconteceu o que aconteceu esse ano. Então, cara, você tem que mudar, se não mudar, o teu negócio vai sucumbir. Você tem, né, várias pessoas para gerenciar e para conseguir gerar renda, né? Então, a gente tem né, nós, em especial, temos um custo fixo, né, relativamente alto, e né, ele chegou em março, abril, não tinha nada acontecendo, não tinha nenhum evento acontecendo, e a gente estava literalmente sem saber exatamente para onde ir. Mas sempre, né, então, seja por dor ou por intenção, a criatividade e a inovação, elas têm que estar voltadas para o cliente. Essa é a minha visão e a minha perspectiva. E o cliente nos ajuda a criar. E isso é muito natural, né? O Carlos ia fazer um comentário? Não. Tá tudo tranquilo. Mexendo no pescoço mesmo. Beleza. Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, me interrompe aí. Se alguém escrever no chat, me avise, né? Então, assim, né? Falando um pouquinho, na verdade, eu acabei antecipando algumas coisas, mas só para a gente entender, então, como que a gente... Eu vou ser muito rápido nesse slide aqui, né? Como que a gente trabalha. Então, a gente trabalha com área de comunicação integrada, né, com estratégias customizadas. O camaleão é o nosso símbolo por conta da transformação e da adaptação. Então, lá em 2011, né, quando a gente começou a nossa transformação de marca, surge o camaleão como ícone para traduzir aquilo que eu acredito e que a gente vinha fazendo, que é tentar sempre trabalhar com soluções muito customizadas. Por mais que a gente tenha alguns, vamos chamar assim, produtos, né? Todo produto ele tem uma etapa que é criada uma manufatura, né? Um artesanato para traduzir aquele produto para aquela realidade daquele cliente. E aqui tem alguns números, né, que dão um pouquinho da nossa dimensão. Então, quando o Carlos fala, né, sobre essa resposta para o mercado, né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia em números, a gente, nos últimos anos, a gente tem uma média aí de 400 a 450 eventos por ano que a gente realiza, né? Evento é sempre que tem, né, um bom dia, sejam bem-vindos, ou uma boa tarde, sejam bem-vindos, e reúne lá pessoas para desenvolver algumas competências. Então, o nosso negócio ele é muito focado, o próximo slide vai falar sobre isso, né? Em programas de desenvolvimento de lideranças e equipes. Esse ano, desde quando começou a pandemia até agora, a gente deve ter feito em torno de 240 eventos online, e até o final do ano a gente tem mais 100 eventos ou 102 eventos programados para acontecer até final de dezembro. Então, assim, os eventos são menores, claro, né? A gente trabalhava com muitos eventos de 4, 8 horas, 16 horas até agora. No modelo online, os eventos têm no máximo 4 horas, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer uma virada significativa, considerando que a gente começou a fazer eventos lá, né, ficamos no final de março sem fazer nenhum evento, e abril começou pontualmente, maio foi crescendo, e depois junho a gente começou então a ter uma pegada mais forte de eventos. Então a gente está falando de um número significativo de eventos que estão acontecendo online, que no ano passado a gente não fez nenhum evento online. E esse ano a gente vai fazer mais de 300 eventos online. Então, isso envolve, claro, uma reprogramação significativa, né? E eu vou explicar um pouquinho isso, como isso aconteceu tão rápido, né? Mas estamos falando de como que a gente atua, né? Onde a gente leva a criatividade. Então, são os programas para lideranças e equipes. Então, a gente está falando aqui de desenvolvimento de habilidades sociais, de autoconhecimento, de autogerenciamento. Então, assim, inteligência emocional até gestão de conflitos. Então, trabalha no eu, trabalha na relação com o outro. E aí também a gente tem uma abordagem voltada para negócios, que daí tem a ver com desenvolvimento de inovação, de ferramentas de gestão especificamente. E a gente tem parceiros que atuam diretamente nessas ferramentas, né? E a gente faz isso através de treinamentos ativos, são os treinamentos em sala de aula, que aí a gente tem uma abordagem
mais interativa, né, buscando proporcionar para as pessoas experiência em tempo real, comunicação interna, pré e pós-evento, as palestras interativas, experiências de alto impacto, que aqui a gente está falando de inovação mais disruptiva mesmo. Então, assim, os nossos eventos disruptivos a gente chama de experiências de alto impacto, porque eles são eventos onde a gente tem uma temática específica, tem muitas vezes algo diferente no sentido de ferramenta principal do evento, que não tem nada a ver com jogos ou com sala de aula. Depois vou falar um pouquinho, dar alguns exemplos aí, se der tempo. E desde março, então, a gente criou a Vilon Online, que é a aprendizagem digital. Então, a gente já vinha, né, então, respondendo um pouco da pergunta do Carlos, a gente já vinha migrando para o EAD. Então, a gente já estava programado, Carlos, para lançar os nossos EADs. A gente tinha, desde o começo do ano passado até fevereiro desse ano, a gente já tinha criado 3 cursos de EAD, para liderança, principalmente, que era liderança e delegação, comunicação assertiva e feedback para performance. Então, a gente estava com esses cursos prontos para serem lançados e preparando uma campanha de marketing para o lançamento desses cursos. E eles iam ser lançados em abril. Então, quando chegou a pandemia, a gente já estava com isso na manga, né? Apesar que esse não tem sido o nosso principal produto no ambiente digital, a gente já estava com esse olhar para o digital, né? Porque entendia que essas três temáticas eram temáticas muito recorrentes, né? Os clientes nos pediam muito isso. Porque, né, falar de liderança e delegação, comunicação e feedback, a gente está ajudando aí pontos que são críticos, né, dentro das relações humanas e das organizações também. Então, a gente pegou a onda nesse nosso lançamento e aí fomos, né, ampliamos, ao invés de falar de EAD, a gente falou de aprendizagem digital, que envolveu os encontros online, e a gente começou a migrar, então, os programas para o formato online. Perdemos, né, mais de 50% dos contratos fechados e começamos, então, a vender novos programas exclusivos online. Porque isso é muito louco, né? E é bacana a gente ter esse senso de realidade, porque enquanto várias empresas estavam segurando todas as suas despesas, orçamento e tudo, né, com a pandemia, tinha muitas outras empresas, né, também tendo um volume de negócio muito maior e ganhando o mercado violentamente com esse cenário que estava acontecendo. Então, a gente migrou, né, de empresas que tiveram que enxugar para empresas que tinham potencial de compra e precisavam realizar seus planos de desenvolvimento. E a gente tem no meio disso algumas empresas que são muito grandes, que já têm um formato muito profissional, que esses caras têm um orçamento o qual eles não vão mexer. Assim, cara, a gente tinha separado lá tantos R$1.000 para capacitar as nossas equipes, promover experiência, então eles mudaram. Então, assim, o que a gente... Aí, respondendo também, Carlos, a tua pergunta, né? O que a gente viu que funcionou muito mais, né? Porque o cliente nos disse, cara, muita abordagem vinculada à inteligência emocional e controle de ansiedade. Então, assim, a gente, né, técnicas de mindfulness, então a gente tem 2 facilitadores especializados em mindfulness, então a gente migrou os programas de mindfulness para o ambiente online, né? Tem algumas psicólogas especializadas em inteligência emocional, então a gente começou a trabalhar muito mais essa temática da inteligência emocional para abaixar a pressão de tudo isso que a gente estava vivendo, né? E está ainda, mas naquele momento era mais forte. Então, assim, muitas ações foram vinculadas às questões de autogerenciamento, autocontrole, autoconhecimento, para as pessoas conseguirem lidar melhor com tudo que estava acontecendo. Então, isso nos ajudou a criar caminhos, né, de transitar ao longo dessa pandemia. Então, isso também tem a ver com criatividade, talvez. Aqui eu não vou me ater a isso aqui, então esses são os nossos negócios vinculados, né, à aprendizagem digital. Então a gente trabalha com 2 produtos, né, conteúdo online e encontros online. Aqui estão os temas e tal, que eu até citei alguns deles, mas eu não vou ficar aqui fazendo propaganda, que não é o tom, né, da nossa conversa. Eu vou até abrir a tela aqui para talvez abrir para perguntas e também trazer algumas outras questões que eu acho que são importantes na minha visão. E fiquem super à vontade aí para contestar e complementar. Mas quando a gente fala da criatividade e inovação, né, na psicologia, eu vejo que a gente tem algumas normativas, né? Quem trabalha com clínica, por exemplo, claro que existem princípios éticos, existem questões que são, né, meio quadradas, né, no sentido da abordagem, mas a gente também tem uma possibilidade de
ampliar a nossa atuação, seja dentro do consultório, seja dentro da empresa, dentro do hospital, enfim, dentro de onde a gente está, mas também na forma como a gente se comunica com o nosso público. Então, quando a gente vai preparar uma comunicação, seja o seu WhatsApp profissional, né, seja o seu cartão de visita, seja a forma de você fazer um pós-evento, né? A gente chama de pós-evento, mas você pode também fazer um pós-evento na clínica. Como que eu estabeleço a minha comunicação com o meu cliente? O que eu respondo para ele na medida que eu estou conversando com ele? Então, acho que tem muito espaço para a gente inovar e criar nesse ambiente também, que vai além da atuação ali, da experiência da entrega efetiva. Acho que aí, lógico, sempre terá capacidade de inovação, mas também nesse entorno da experiência do cliente. Então, a gente tem um conceito, né, no design que agora veio para dentro das organizações, que é a jornada do cliente. Assim, qual é a jornada do seu cliente? Como que ele chega até você? Como que ele fecha negócio com você? Como que ele percebe a experiência de entrega efetivamente? E como que ele sai dessa experiência? Então, eu vejo que a gente tem vários pontos de contato aqui que a gente pode criar novas formas de fazer e entregar para esse cliente algo que ele valoriza e que talvez a gente não está dando atenção. Então, quando a gente fala de um treinamento, por exemplo, que é o nosso negócio, então, assim, como que é o convite para esse cliente? Como que quando ele, né, no presencial, quando ele chegar lá, o que ele vai receber? É uma caneta? É um bloco? Como que vai estar a sala? Pô, vai ter música esperando ele na sala? Sei lá, no seu consultório, né? Tem uma musiquinha lá para quebrar o gelo, o cara chega lá, fica aquele silêncio e tal, aí entra para consulta. Enfim, então, assim, né, tô falando uma besteira aqui, mas são esses detalhes, né, que eu acho que a gente pode ser mais criativo para envolver essa pessoa de uma forma diferente e que ela perceba que você está tendo cuidado, né, valorização e respeito com ela. E também no pós-evento. Então, acho que são esses detalhes que a gente está sempre atento, né, dentro do nosso negócio, pelo menos, para tornar essa experiência mais significativa e, ao mesmo tempo, que tem esse toque de criatividade. Enfim, antes de falar de algum produto ou outra questão aqui, eu queria abrir, né, para o debate, né, e também escutar vocês aí nas suas indagações, inquietações, enfim. Eu acho fantástico essa sua fala, Matheus, porque esse digamos assim, esse pós-venda, né, na clínica, vamos chamar assim, ou com parte dos nossos clientes, acaba não acontecendo muitas vezes, né? E isso é fantástico, porque faz com que a gente possa melhorar, faz com que a gente possa conseguir ter uma interação melhor com ele e observar também. Eu acho que a sua fala, quando você fala sobre a questão de observar quais são essas dores, quais são essas demandas que esse público traz, é também o que, em parte, a clínica e toda a psicologia acaba realizando, né? Então, é fantástico se a gente, de alguma forma, é lógico, cada um dentro do seu campo, puder observar isso. Olha, como é que eu posso adaptar a parte disso? Como eu posso melhorar esse meu recebimento dessa pessoa? Como eu posso também observar esse feedback que ela pode me dar sobre o meu atendimento? A consulta foi certa, dentro do tempo, o que você pontuou tinha coerência ou não tinha coerência? E dentro da clínica eu acho que isso é menos pontuado, é menos utilizado, assim, a gente tem um receio maior, às vezes, de receber um feedback direto, assim, né? Mas com isso também deixa de crescer. Porque se você não sabe, né, quais são esses critérios, acaba não conseguindo observar também o que você tem que melhorar, o que você tem que mudar para poder ir além, para poder oferecer um serviço melhor também para esse teu público que está sendo atendido, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Acho que tem bastante espaço aí para a gente buscar fazer diferente, né? Outro tema bem interessante ali é quando você traz a questão que eu observo como fantástico, esse aspecto desse foco nesse momento para uma diminuição dessa ansiedade, dessa situação, digamos assim, não sei se pesada seria a palavra mais correta, mas uma situação onde o estresse está muito alto, onde a ansiedade está muito alto, e daí nos cabe nesse momento, né,
dentro da psicologia, dentro do mindfulness, da inteligência emocional, técnicas tão efetivas, e a questão do estudo, mas ao mesmo tempo não simplesmente um estudo, isso não é simplesmente uma questão de clínica, mas é da psicologia, de ensinar a pessoa, por exemplo, a estar melhor no momento, de ensinar a pessoa a trabalhar melhor com essas emoções. O quão fantástico isso é nesse momento, né? E ao mesmo tempo, assim, aí fica a pergunta: como foi o feedback em relação a esse tipo de serviço nesse momento? As pessoas conseguiram ver essa melhora? Conseguiram perceber, por exemplo, isso ao longo do prazo, né? Depois desse treinamento, porque são treinamentos, às vezes, querendo ou não, de 4, 8 horas, como você falou, mas que tem um impacto muito grande no dia a dia das pessoas. Qual foi esse feedback que foi dado em relação a essa questão dessa inteligência emocional e do mindfulness? É muito bom, assim, em geral, né, Carlos, que a gente tem, voltando um pouquinho antes na tua primeira fala, né, sobre o feedback, né, a pesquisa de satisfação. Acho que é uma provocação interessante essa, né? Bom, quem é que faz aqui pesquisa de satisfação com seus clientes, né? Que manda lá um formulário no Google Docs ou na saída ali do seu consultório, quando finaliza uma etapa do tratamento, ou em qualquer outra área da psicologia, você faz lá perguntas para esse cara, né, responder como um check-out de hotel. Porque a gente tem essa prática, né, de fazer pesquisas, a gente faz 2 tipos de pesquisa. Um é com um participante, ou a empresa faz e nos passa o resultado, e outra é com o contratante, porque a gente tem 2 clientes, né? Tem o cliente que contrata e o cliente que usufrui do nosso serviço. Então, a gente tenta pesquisar sempre esses dois sujeitos aí na história. E eles nos dão inputs importantes para criar e para inovar, para fazer coisas diferentes. Então, acho que esse é um ponto fundamental. E o que a gente teve, né, de feedback ao longo dessa transição da pandemia, e que no começo era muito voltado para aspectos de ansiedade e gerenciamento de estresse, inteligência emocional, etc., foi muito bom, porque a gente teve, né, no começo, principalmente no começo, ali, vou chamar começo de 2 meses, ali, talvez, né, abril, maio, a galera recebia muita informação, né? Tinha uma porrada de curso disponível, uma porrada de conteúdo disponível, então todo mundo assim, dizendo o que você precisa fazer, para onde você tem que ir, e números o tempo todo, mas pouca escuta, pouco espaço de diálogo, efetivamente, né? E nas empresas também, distanciamento, ninguém sabendo exatamente o que está acontecendo no mundo. Então, esses espaços que a gente criava também eram espaços para as pessoas poderem ser escutadas, compartilhar como que elas estavam, né? Também falar de emoção, não falar só de protocolo de segurança, não falar só de lave a mão, passe álcool gel, mas também, né? E aí, como que a gente consegue gerenciar ansiedade, incerteza, como que a gente consegue respirar mais? E teve ótima aceitação, né? Tanto para eventos pontuais, quanto para eventos longos, né? Quando eu chamo de programas, daí o efeito é sensacional. A gente consegue ter respostas muito boas, né? Dos clientes, dos participantes, porque aí você está ali junto com as pessoas, né? Uma vez a cada semana, ou uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por mês, e você vai tendo um acompanhamento e um espaço destinado para isso. Na hora que você estava falando, me veio uma outra questão aqui na memória, que aí tem, né, eu vou resgatar lá o Moreno, né, porque aí né, foi bom esse encontro aqui por vários motivos, mas em especial porque eu parei um pouco para ler as coisas do psicodrama, fazia muito tempo que eu não lia, porque quando ele fala da espontaneidade, né, ele está falando de recursos internos que você quer mostrar para o mundo, né, o florescer, né, se a gente pegar a psicologia positiva, ela tem a ver com o processo de você florescer, fazendo uma conexão aí com duas ideias diferentes, mas que são muito similares em alguns aspectos. Então, olha que interessante isso, né? A gente, quando vai pensar a criatividade, muitas vezes a gente está buscando fora ao invés de buscar dentro. Assim, por exemplo, a minha história, né, de tentar levar uma abordagem criativa para o desenvolvimento humano, a maior parte dos recursos eles foram extraídos da minha própria experiência e dos meus colegas, dos meus parceiros de negócio, né, das pessoas que eu fui conectando, né, que eu percebi, aqui dá match, vamos juntar essa parada aqui que vai dar certo e tal, e aí a gente vai conectando. Então, assim, eu tive, né, na adolescência, na infância, muita experiência com teatro amador, fiz muito teatro,
né, tentava tocar violão e tal, nunca toquei bem, até hoje, né, só piora. Mas, pô, sempre tive essa sensibilidade, assim, cara, a arte é um negócio fenomenal, né? A arte é demais, é uma linguagem, né, paralela, é uma forma de se comunicar com o mundo. E toca a emoção, né? A arte é emoção pura, na minha visão. Então, assim, como é que eu posso trazer isso para o desenvolvimento? E aí eu tinha um amigo meu, o Carlos talvez lembre dele, o Leandro, que era um cara que morava comigo na faculdade, fazia outra faculdade, fazia fisioterapia. E aí eu comecei a fazer palestras e tal, e eu vi que tinha um cara que fazia palestra tocando violão, eu disse, cara, eu não posso tocar, mas eu sei quem toca, né? E convidei o Leandro, pô, vamos lá, cara, vamos fazer uma palestra aí e tal, a gente vai tocar e a galera vai tocar junto. E aí começamos a inventar, ele tinha banda, então ele tinha uma noção de ritmo, etc. E a gente foi lá, preparamos umas caixinhas de fósforo com arroz dentro. Isso foi lá em, sei lá, 2008, mais ou menos. Já faz 12 anos. Então eu estava, né, ainda começando o meu negócio. E aí eu convidei ele, a gente criou uma palestra, né, musical, onde ele ia tocando, a gente ia fazendo analogias com os temas e também convidava as pessoas para tocar junto com esses instrumentos feitos de material reciclável. Então, assim, isso estava de alguma forma na minha história. Então, né, por mais que eu não fosse um músico, e não sou, tem vários músicos aí no mundo. Cara, hoje a gente tem uma banda que chama-se Música Orgânica, que toca com a gente, que os caras são profissionais, são 3 músicos que vivem de música, os caras são fenomenais, a gente faz, né, daí tem mais um outro músico, que é da Yeti, que é uma banda de reggae. Então, assim, cara, a gente faz uma escola de samba, literalmente. Né? Então, assim, mas começou lá com caixinha de fósforo. Então, e hoje a gente tem, né, um evento que chama-se Ritmo da Colaboração, que a gente monta uma banda ou monta uma escola de samba, né, com instrumentos de escola de samba, efetivamente, e vai fazendo analogias vinculadas ao ambiente organizacional, que tem a ver com sintonia, harmonia, mas também tem a ver com trabalho em equipe, com criatividade. As pessoas criam música, elas ensaiam um ritmo e elas aprendem uma habilidade nova num tempo muito escasso. E isso a gente faz analogias com vários temas, né, vinculados à equipe, liderança, comunicação, etc. Então, isso estava no repertório, de alguma maneira. Então, assim, o convite que eu faço sempre, né, para quem quer inovar, e essa é uma das regras, né, do pessoal da inovação, que nem é da psicologia, mas que os caras estão na frente em muitas questões. Acho que isso é importante também a gente ficar atento, né? Às vezes, não, pô, mas isso aqui é coisa de psicólogo. Vamos ter cuidado, né, cara, com restrições, né, que são egocêntricas, porque às vezes tem muita gente boa fazendo coisas aí que a gente pode conversar e dialogar e fazer junto. E assim também surgiu, né? Então, pô, eu, né, gostava de comida, eu gostava de cozinhar, e aí tinha um amigo meu que estava se formando em gastronomia. Quando eu estava me formando, eu fazia um trabalho de 20 horas e tinha tempo sobrando, e eu convidei, cara, vamos fazer um sushi delivery, porque o cara era muito bom no sushi, ele estava se formando, também não tinha dinheiro. E aí, pô, a gente começou a fazer aquele negócio, mas logo eu fui contratado para trabalhar no negócio, mas a gente fez uma experiência lá de fazer um sushi e convidar os amigos para comer e tal. E eu, pô, é massa isso aí. Daí eu disse, cara, vamos fazer um treinamento com comida. E aí surgiu o Saboreando Competências, que é o meu treinamento temático mais antigo, que a gente lançou ele em 2007. 2007 foi o primeiro. E aí surgiu o Saboreando Competências, que é um trabalho que a gente faz até hoje. Já fizemos centenas de edições com ele, onde a gente coloca todo mundo dentro da cozinha e distribui recursos, distribui comida, tipo um Masterchef. Na época não existia isso, né? E a gente criou, então, esse treinamento, que eu ouvia falar que tinha o tal do jantar compartilhado, mas a gente criou uma modalidade que é bem específica e diferente, que é uma metodologia nossa, né, de treinamento com comida. Então, aonde eu quero chegar com isso, né, cara? O que você tem na sua história, o que cada um de nós tem na nossa história, e de conexões, seja com experiências próprias ou com experiências de outras pessoas que a gente conhece, a gente pode conectar e promover alguma experiência diferente para o nosso cliente. Às vezes não é você que tem que fazer isso, né? Mas é alguém que vai te ajudar a fazer. Ah, mas eu não tenho dinheiro para contratar. Nem sempre é dinheiro, né, cara? Às vezes são trocas, né, o que você pode oferecer para essa pessoa que vai gerar valor para ela, que ela pode também te ajudar a cuidar melhor dos teus clientes. Então, também é olhar para esse circuito, né, ao seu redor, e o circuito interno, que vai desencadear soluções assim, inovadoras para o mercado e para os seus clientes, em especial. Eu acredito que esse é um dos grandes tabus, assim, principalmente na clínica, dos psicólogos clínicos não quererem abrir, sabe, de expandir, por exemplo, enfim, nem que seja numa indicação ou fazer uma palestra junto. Acho que
isso é uma barreira ainda grande dos próprios profissionais de indicar, de fazer parceria, de qualquer coisa assim, sabe? E é isso mesmo que tu falou, assim, a criatividade, né? Para Moreno, nós somos seres espontâneos e criativos. E esse é o nosso estado de saúde. Então, se estamos criando e inovando, estamos saudáveis. Sim. Tá vivo, né? Você tá Tá. pulsando. É claro, cada um tem o seu estilo, né? Então, assim, o meu perfil é um perfil intuitivo, né? Então, assim, eu estou falando de um ponto de vista intuitivo. Quem é menos intuitivo, mais, enfim, né, racional, claro que tem uma abordagem diferente. Então, assim, eu tenho um perfil experimental por natureza. Então, por minha natureza, vou chamar assim, né? Mas eu acredito que todo mundo tem todas essas forças dentro de si, né? Então, para mim, claro, o intuitivo ele é mais forte, mas todo mundo pode fazer essas conexões. E a conexão com o outro, né, de chamar alguém para fazer junto, vai além da questão dos traços de personalidade e tem a ver, né, efetivamente com outras questões de liberdade, de ego, enfim, que a gente pode transpor e fazer conexões incríveis com tanta gente boa, tanta tecnologia que tem hoje aí, tanta técnica, né, diferente. Quando eu falo de tecnologia, eu não estou falando de tecnologia digital, eu falo de tecnologia no sentido de ferramentas mesmo que a gente tem à disposição aí em várias áreas do conhecimento que circulam a psicologia. Defendendo um pouquinho a nossa ideia aqui do núcleo, eu acho que, em partes, o núcleo se propõe um pouco sobre isso, né? De conseguir juntar, né, essa questão da psicologia para trocar mais ideias, para conseguir verificar, né, pontos de vista distintos, né, possibilidades que a gente não consegue ver sozinho e tá nessa troca, né? Esse mundo, né, querendo ou não, da clínica e da psicologia, que eu acho que é um mundo às vezes fechado depois da academia, né, onde a gente se fala muito pouco em solitário, né? Várias vezes, né? Essa palavra é muito recorrente na fala do psicólogo, um mundo muito solitário, um mundo muito isolado, né? E que várias vezes acaba necessitando desse espaço para fala, desse espaço para troca, que, lógico, às vezes existem outros espaços, mas não cabe, né? Não cabe. Então, aqui a gente consegue, às vezes, observar todas essas nuances, ter esse campo de troca e, ao mesmo tempo, esse campo onde a gente consegue observar, né, nuances. Eu sempre busco meus colegas, observo e admiro o trabalho deles, como admiro o teu trabalho, Matheus. É sempre muito interessante ver o que você posta e a forma com que coloca, e observar isso ali. Poxa, né? Que singularidade, ao mesmo tempo, que delicadeza em conseguir ver esses pontos onde a gente pode alavancar a parte do nosso serviço, né? Os nossos projetos, através desse colaborar, através de realizar algo com o outro e todos crescendo, né? Querendo ou não, é um pensamento de crescimento coletivo, não individual, né? E quando a gente consegue se pautar nisso, eu acho que há um crescimento daí exponencial também, porque todo mundo vai junto no mesmo barco, na mesma direção. Gosto de ver isso. Eu acho que o da Vilon se baseia, eu acho que nessa ideia que parece tão simples, mas que é tão fina, né, e delicada, que é essa questão de utilizar o melhor de cada um, né, e ser congruente, né. Eu acho que isso é uma coisa muito importante hoje em dia, ser congruente, né. Não é algo forçado, não, é algo real. Vejo quando você contrata e conversa com as pessoas, são pessoas que trabalham com o melhor daqueles campos que cada uma delas executam. Isso faz sentido na sua empresa, Matheus, no seu dia a dia? Sim, sim. E também você olhar para os valores, né, Carlos? Eu acho que aí tem uma chave que abre portas, né? Bom, quais são os valores que norteiam a minha atuação? E não tem valor negativo a princípio, né? Claro, não sei que seja
mau caráter, né? Um contra-valor, né? Mas isso não é estudado, né? Então, assim, cara, eu acho que cada um tem seus valores e é reconhecer esses valores. Quais são os seus valores que norteiam o teu negócio, né? A tua atuação, e se olhar também como um negócio. Acho que quando a gente fala de psicólogos e empreendedores, independente de ser individual ou coletivo, cara, é olhar como um negócio. Você é a sua empresa, se é só você, beleza. Né? Então, quando eu falava assim, quando eu trabalhava em empresa, eu já fiz um cartão, né? Eu lembro que eu fiz um cartão, cara, fiz um cartão assim com um camarada meu que era designer. Aí a gente fez assim de um lado o símbolo da psicologia, do outro lado um boneco assim, expansão, tal, estilizado. E aí escrevi meu nome, né, completo. Meu nome é Matheus Vilon Morello de Oliveira. E aí mostrei para um cara que era o comercial da empresa, ó, fulano, aqui meu cartão, tal, o que você acha? Assim, tá, mas é psicólogo do quê? Daí já me deu a primeira na cabeça, né? Pô, psicólogo, né, cara? Ele disse, mas você quer fazer o quê, cara? Psicólogo tem muitos, né, cara? O psicólogo pode fazer um monte de coisa. E o cara nem conhecia muito de psicologia, né? Daí ele, porra, assim, outra coisa, cara, teu nome aqui tá muito grande, cara. Você tem que ser mais objetivo, cara. O que você quer, mano? Qual é teu nome e tal? E aí eu, pô, valeu. Saí meio torto, assim, né? Tava empolgadaço. E aí voltei para casa fazer a lição de casa. Não, peraí, né? Como é que eu quero me posicionar, né? E aí já na segunda versão do canal, psicólogo organizacional, tal. E aí eu já trabalhei com o meu nome, né? Que é Matheus Vilon, que é o meu nome que meus amigos me chamavam, enfim, que eu tinha já afinidade com esse nome. Tem uma história, né? Que é o nome do meu avô. Então é um segundo nome, não é primeiro nome. Então quando eu comecei a me posicionar, então, como negócio, né? Eu tirei os sobrenomes, fiquei só com o Vilon, porque tinha toda uma memória afetiva desse nome e também para simplificar a história. Então, acho que tem isso, né? No seu posicionamento, né? Quando eu levo isso para o meu negócio, para a empresa, qual eu né, faço parte e, ao mesmo tempo, lidero, eu chamo isso de valores, cara. Então, assim, o que a gente faz no nosso negócio, assim, a integração do novo colaborador, a primeira coisa que a gente faz na reunião de integração é todo mundo senta e cada um da equipe apresenta um dos valores do nosso negócio, contando um exemplo de coisas que acontecem vinculadas àquele valor. Então, essa é a integração básica, né? Mínima. Né? Claro que existem outros passos, mas assim, bom, quais são os nossos valores? E claro, na hora que eu estou selecionando pessoas para trabalhar junto comigo, eu tento identificar pessoas que tenham valores coerentes com os nossos valores, né, que tem a ver com isso que a gente está discutindo aqui hoje. Né? Até tinha deixado o site aqui, deixa eu abrir aqui, acho que vale a pena compartilhar isso com vocês. E só me diz se carregou aí, por gentileza. Carregou. Então, depois aqui voltando para o momento jabá, né, quem quiser conhecer depois, fica aí o site, né, vilon.com.br, e aqui a gente tem os nossos valores. Então, assim, falando um pouquinho sobre isso, né? Quais são, o que a gente reconhece, né, como valores importantes para o nosso negócio. Eu voltei nisso aqui porque aquilo que você trouxe antes, né, do cuidado, né, com os detalhes e como que a gente se posiciona. Então, assim, nosso propósito é desenvolvimento humano com foco em prosperidade. Essa é a forma como a gente define o nosso posicionamento. E prosperidade eu chamo, né, o resultado que vai além do tangível, né? Então são os resultados intangíveis. E quando a gente trabalha com desenvolvimento humano, todo mundo que sabe disso, o que é gratificante, você não sabe até onde a tua ação vai gerar impacto. Então a gente, né, às vezes faz um trabalho para uma pessoa e essa pessoa replica isso para outra pessoa. Então prosperidade é isso, é clima, é harmonia, é viver melhor, é autenticidade, tem a ver com espontaneidade e, claro, como a gente trabalha no ambiente organizacional, a gente também está falando de resultados tangíveis que tem a ver com o clima da empresa, com os resultados financeiros, com a estratégia desse negócio. Então, a gente tenta combinar esses dois ambientes. E os valores, né, o primeiro deles é cocriação, tem a ver, né, com criar junto com o cliente, criar junto com a equipe. Eu não vou ficar explicando muito aqui, porque senão eu viajo. E aí um valor nosso é criatividade e inovação. A gente coloca isso como algo essencial dentro do nosso negócio. Impacto tem a ver com gerar significado para as pessoas e ter um efeito
de surpresa com o nosso trabalho, então ajudar as pessoas na trajetória de vida delas, gerar impacto na trajetória de vidas, e ao mesmo tempo a gente está falando aqui de gerar também surpresa, né, de ser surpreendente na forma de fazer isso, que tem a ver com a criatividade e inovação. E a singularidade, que você citou antes, aqui também está presente. Então, assim, é o respeito às diferenças, é respeitar que cada um tem o seu valor, a sua história, e tem algo para contribuir, independente de onde está sentado. E, por último, a confiança, e aqui a gente joga isso horizontalmente, né, para a equipe, né, confiar no time e a confiança que a gente compartilha com os clientes. E isso é muito interessante. Então, eu acho que a gente precisa estar atento a isso, né, cara? Porque às vezes o cliente traz um problema para você, pô, a gente tem aqui, né? Então eu vou explicar depois aqui, se der tempo, sobre o Desarme. Eu vou compartilhar com vocês um link para quem quiser conhecer, que é um jogo que a gente transformou para online, que até o Carlos pediu para eu falar sobre isso. Então a gente tem um escape game que é então assim, né? Voltando a história, senão eu vou comendo aqui algumas etapas. Então assim, falando, o que é o Desarme, né? O Desarme é um escape game que é baseado nos jogos de escape. Para quem não conhece, né, jogos de escape são jogos que são temáticos, normalmente tem casas de escape onde tem várias salas e cada sala tem um tema. E esses temas têm a ver com uma solução de um problema complexo que se você não solucionar, em tese, você morre. Então, sei lá, os problemas do Sherlock Holmes, o castelo maldito, a prisão, não sei o quê. Então, você entra lá, é um cenário macabro, assim, tal, tem algum problema, e você tem que solucionar aquele problema para sair daquela situação. Então, você vai com os amigos lá, se diverte fazendo isso. E a gente desenvolveu um jogo, né? Então aqui vem, né, uma solução disruptiva na visão de treinamento e uma inovação incremental, porque os jogos de escape já existiam. Então, né, a gente não partiu do nada, né? A gente pegou ideias de jogos de escape que já existem e criamos o nosso escape game, que é um escape game para trabalhar visão sistêmica e foco no cliente, basicamente. Trabalha outras coisas, mas basicamente trabalha isso. Um olhar mais sistêmico e o foco no cliente. Então, as pessoas entram numa sala, a gente criou banners e um efeito, digamos assim, de cenário. As pessoas entram, tem uma bomba, e essa bomba vai explodir em 60 minutos, e as pessoas em áreas diferentes estão lá, sei lá, área comercial, área de marketing, área de produto, expedição, enfim, se é e a gente muda, né? Então, as áreas de acordo com cada empresa. E aí esse cliente teve experiências negativas em cada uma dessas áreas e ele deixa, então, pistas nessas áreas e os caras têm que conseguir articular todas essas pistas para desarmar a bomba em 1 hora. E aí a gente criou o Escape Online. Então, a gente começou a fazer os eventos online e percebeu que as pessoas ficavam, né, cara, como tá aqui, né? Câmera fechada, nada contra, né? Mas aqui já é um bom exemplo. Câmera fechada, às vezes. E aí, pessoal, o que vocês acham? Aí ninguém pergunta, pô, e aí agora, será que estão lá? Aí o cara tá no WhatsApp, tá na tela lá, tem outras coisas mais interessantes, tá o Instagram. Então, a gente sabia que o nível de engajamento nós tínhamos perdido muito com os eventos online. E o que a gente vai fazer? Então, fizemos salas de debate, a gente tem várias técnicas, né? Então, que a gente começou a estudar em março já, dia 30 de março, 28 de março, a gente estava fazendo reunião com todos os consultores para estudar metodologias ativas online. Mas a gente sabia que o escape, que o Desarme era a única experiência que a gente conseguia trazer para o online, pelo menos uma velocidade boa, porque música não dava, comida não dava, a gente tem outros jogos ao ar livre que também não dava, então, cara, esse aqui é o que a gente vai trabalhar em cima. A gente começou a trabalhar em cima e desenvolvemos o Desarme online. Depois eu vou mandar um link para vocês, para quem quiser conhecer melhor. Mas é onde eu queria chegar aqui, né, para ir contando duas coisas simultâneas. Então, essa produção que a gente fez e a singularidade, porque o próprio Desarme, que é um jogo que está semi-pronto, ele sempre vai contar a história do cliente que nos contrata. Então, a gente vai fazer amanhã um Desarme para a Unimed. Então, lá é um cliente que teve um problema lá no seu cartão, que teve um problema no hospital, que teve um problema na fatura, e aí a gente conta essa história e cria esse jogo lá para a Unimed. E ontem não, semana passada, uma cliente falou assim, eu preciso fazer o Desarme para 100 pessoas, porque a gente tem uma necessidade de X, contou a história lá, e você faz, nunca fiz, mas a gente pode pensar um caminho. E aí, então, a gente pegou e parou para pensar, estamos, né, pensando em como criar esse Desarme para 100 pessoas.
No presencial, a gente nunca fez para tanta gente, né? A gente normalmente faz turmas de 20 pessoas, 25 pessoas no máximo. E aí a gente está pensando uma forma de fazer. Então, assim, a singularidade tem a ver. Esse cliente é singular, ele precisa de uma solução singular para ele. Então, eu vou respeitar e escutar. Então, assim, ao escutar esse cliente e me disponibilizar a pensar uma solução, talvez ele nem aconteça esse evento. Mas só o exercício de a gente ter parado para pensar uma forma de fazer o design para 100 pessoas nos dá uma capacidade maior do que a gente tinha até semana passada de criar um evento online para 100 pessoas. E a gente já começou a desenhar ele para 100 pessoas. Então, mesmo que ele não contrate, ele já nos ajudou a criar o design online. E assim aconteceu com vários outros produtos que a gente foi criando ao longo do tempo. Então, é essa disponibilidade de escutar o seu cliente e ele te dizer o que ele precisa, e a partir do que ele precisa, você busca recursos, né, sejam internos ou dos vizinhos, dos camaradas aqui que têm conhecimento, para criar essa solução. Então, eu vejo... Alguém perguntou, né, quais são os desafios que você vê para criar inovação no ambiente online? No ambiente organizacional. Na verdade, eu não vejo desafios. Por quê? Quer dizer, não vejo desafios no sentido assim, de barreiras. Eu vejo desafios práticos, mas tá todo mundo fazendo as coisas muito igual. Então, cara, quando você consegue fazer uma coisa diferente, as pessoas querem isso, né? Claro, diferente com valor, né? Não é diferente porque é bonito, diferente porque está na moda, diferente com valor. As pessoas desejam isso. Então, isso é um processo muito bacana que acontece na inovação dos nossos serviços, né? A gente vai percebendo, então, como eu falei para vocês, quando começou a pandemia, a gente tinha os EADs, e aí eu pensei, cara, agora esses EADs aqui vão bombar, a gente vai vender muito EAD, porque está pronto, né? A gente tem a plataforma contratada, já a gente tem se um de vocês entrarem no site e quiser comprar, vocês conseguem comprar nossos cursos online lá. Então já estava tudo pronto isso, né? Não tava para o cliente, mas já, a base estava pronta. Mas as pessoas não queriam conteúdo, as pessoas queriam experiências online, porque o conteúdo estava 200 lives por dia, um monte de curso gratuito. Então, olha só que interessante, né? A gente vai num caminho, aí quando lançaram quando começou o Covid, a gente pensou, não, agora os EADs vão bombar. E, na verdade, não bombou. A gente deu de graça para um monte de cliente. O cara disse, não, cara, eu nem quero agora de graça, porque os meus colaboradores eles estão alucinados, cara. Eles não estão parando para ver curso agora. Estão preocupados em como vão lidar com a pandemia, como vão cuidar dos seus familiares, como vão cuidar das suas equipes. Então, e aí a gente recuou, opa, peraí, não é aí o caminho, vamos para outra ideia, então, vamos para o evento online. Então, são esses toques, né, que o cliente vai nos dando, e se a gente estiver atento, a gente vai conseguir se adaptar e fazer isso acontecer de formas diferentes. Né? É muito legal falar sobre essa intoxicação, né, que aconteceu no início da pandemia, que foi esse excesso de informação que a gente teve por todos os lados, e é engraçado você falando assim, porque várias empresas, personalidades, filósofos colocaram vários cursos online de forma gratuita. E você tinha acesso a muita coisa que antes não tinha, mas ao mesmo tempo estava naquela condição. Essa informação toda vai me dar conta dessa atual situação? Então, Sim. muito prudente também nessa condição de ok, recolhe, opa, infointoxicação não é a palavra do momento. Mais informação agora não vai gerar resultado. Quem sabe a gente precisa partir para outra área. E é muito interessante isso, né? Quando você fala, por exemplo, no escape room, né? É quase que orgânico imaginar ele no virtual. Mas quem fez parte dessas movimentações primeiros é quem diferenciou, né? Lembro muito da conotação do ovo de Colombo, né? Quem colocou Colombo, quando ele é uma brincadeirinha, né, que ele fez, né, para conseguir fazer com que o rei da Espanha deixasse ele sair com as caravelas e disse assim, olha, eu vou colocar esse ovo em pé. Aí o rei disse assim, duvido, você não vai conseguir. Isso aí é uma mentira. Ele foi lá e quebrou o ovo e daí colocou em pé. Aí o rei olhou para ele, isso aí é fácil, até eu fazia. Ele disse assim, mas eu precisei fazer primeiro para depois você conseguir. E passa muito por essa questão, né? Então, poxa, o escape estava ali, muita gente fazendo, mas as primeiras empresas que fizeram isso online conseguiram dar esse passo. Não sei se foi a sua, ou certamente teve outras também que trabalharam com isso, mas isso parece orgânico, parece que sempre esteve ali, né?
parece que ele foi desenhado para isso. Não era, né? Então, Sim. essa jogada é muito interessante, né? Quando a gente tem esse time, quando tem esse feeling, e isso é a criação, isso é a criatividade, né? Se a gente for imaginar algo muito bem feito, né? Tem esse aspecto desse passo além, dessa reação, mas que é feita sob medida para aquele momento. E por isso que eu reforço, né, que o repertório é que nos dá a capacidade criativa, não é você ter a grande ideia do nada, né? É você conseguir conectar algumas ideias que até aquele momento não foram conectadas. Então, assim, sem repertório, seja seu ou de quem está ao teu redor, com as parcerias, não consegue ser criativo efetivamente e a longo prazo também, né? Às vezes, claro, você tem uma sacada criativa, perfeito, mas então, assim, mais do que a gente tentar fora, é buscar dentro. E se eu não tenho dentro, eu tenho que criar massa dentro, né, de repertório, de referências, para conseguir daí sim conectar diferentes ideias. Então é sair do ovo, né, pegando a metáfora aí do ovo de Colombo, é sair do ovo, explodir o ovo e conseguir olhar para fora, ver o que está acontecendo em outras áreas de negócio, para pensar o nosso negócio dentro da atual realidade, atual conjuntura, né? Então talvez isso seja uma provocação interessante. E eu abri aqui no site, né, os nossos... Eu falei para vocês também tem o ritmo da colaboração, ele não está nessa aba aqui, ou melhor, está aqui sim, está aqui embaixo. Então, esse aqui são as nossas experiências de alto impacto, né? Então, como eu falei, o Saboreando Competências, que é com comida, a Travessia, que é um jogo de tabuleiro de 12 metros quadrados no chão, assim, que a gente joga. O Desarme, que eu já falei bastante. O Aloha, que é com canoas havaianas, que a gente faz normalmente em Florianópolis. Então, assim, tem toda uma temática, né? Missão Liderar e Tesouro da Liderança são treinamentos, e Fortaleza são treinamentos ao ar livre, para líderes. Esse aqui é um treinamento mais para equipes ao ar livre, então tem jogos ao ar livre, vários desafios ao ar livre, e o ritmo da colaboração, que é com música, né? E a gente também tem treinamentos assim para mais de 200, 300 pessoas, a gente faz grandes eventos assim de mínimo 4 horas aí para públicos grandes, talvez tenha alguns vídeos ali. Claro, quem quiser conhecer melhor pode conhecer no site ou no YouTube. No YouTube a gente tem bastante material também, no Instagram dá para dar uma olhada lá. Mas estou vendo que o nosso tempo está no limite aqui já, né? Tá no limite. Vamos deixar então aberto para perguntas perguntas e dúvidas. Eu vou só fechar uma porta aqui, por favor. Perfeito. Pessoal, então, por gentileza, mandem de forma escrita ou abram aqui a fala para poder conversar aqui. A gente agora arruma para os últimos 8 minutos aqui da nossa reunião. Estou olhando no chat aqui, não tem nenhuma pergunta. Quem quiser mandar escrito, ou abra seu microfone e traga aí suas conexões, né? O que fez sentido também. Abra seu coração e nos fale. Sem medo. Vou começar então, vou puxar o bonde aí. Olha só, Matheus, tu falou um negócio antes ali, que é uma coisa que eu percebi bem no início da atuação profissional. Tem todo esse papo, né? O cara sai da faculdade e segue, parece um roteirozinho pré-determinado, ninguém sabe quem pré-determinou esse roteiro que é ultrapassado. Faz o cartão de visita de qualquer jeito lá, ou pega uma referência qualquer, bota o símbolo da psicologia, coloca o seu nome, sai distribuindo em padaria e mercado, né? Ou dá para os parentes, né? Distribuindo na missa, sei lá. E acredita-se que isso ali seria estratégico, né? Quando na verdade não é. Não há nada de criativo nem de inovador nisso, né? Para se iniciar, por exemplo, na profissão. E aí eu me lembro que no início, motivado a isso que tu falou até de experiências dos outros, né? Que muitas vezes são profissionais que não são psicólogos, mas têm a experiência que tu precisa ter, né? Ou conhecer ou aplicar, ou o serviço que você precisa solicitar, né? Tipo, pega um designer para fazer esse cartão, né? Pega a experiência de alguém do marketing para te orientar em como fazer essa publicidade, então. E aí tu falou um negócio que eu fiz também, que eu achei curioso, que é o lance do nome, né? Porque quando eu iniciei o processo para fazer o tal do cartão lá, entrei mesmo na vibe do negócio formatado, né? Tipo, vou seguir o que todo mundo está fazendo. Aí eu fiquei pensando, mas tem esse lance de internet, essas coisas, vou fazer uma busca para ver quantos psicólogos com o mesmo nome que o meu existem já na internet, né? E aí me decepcionei, porque existiam poucos, e a referência do meu nome na internet associava a coisas que eu não queria ter associação,
tinha lá assassino em série, tinha umas coisas bem absurdas, tá? Naquela 8, 9 anos atrás. Eu pensei, cara, o que eu vou fazer, cara? Pô, como é que eu vou divulgar meu nome na rede? Na época não tinha ainda Instagram, não tinha nada, né? Mas já tinha Facebook, pensei, pô, como é que eu vou botar meu nome ali se o Google vai associar e vai botar na lista de ordem o meu nome com um assassino, com não sei... Não dá, cara, eu vou ter que fazer a mudança nisso aí. Encontrei pessoas que falaram que tu descobriu lá, disse, olha, teu nome completo não faz sentido. Aí o conselho exige, obrigatório, disse, olha, balela, tá? Você pode usar o seu nome por completo, sendo o seu primeiro nome com um sobrenome só, né? Porque as pessoas não decoram o seu sobrenome, não identificam assim também na internet, é muito difícil, né? Ninguém se automove com um nome gigantesco. A pessoa tira um sobrenome forte, pega o seu nome principal e nisso se faz a publicidade também, né? E foi o que eu fiz, né? Eu digo para todo mundo, olha, meu nome não é esse que vocês identificam aqui, tá? Não é Marcos Santos. Esse aqui é o meu nome social, meu nome fantasia. É o nome que eu me vendo, porque o meu nome completo teria que associar-me a outras pessoas com um nome igual, e aí eu não quis fazer parte disso ali, porque a internet ela é traiçoeira nesse sentido, né? Ela vai pegar todos os nomes iguais, de qualquer área e qualquer atuação, e notícias associadas àquele nome, né? E vai te colocar naquela lista, né? Eu sou franco em dizer, me assustei como meu nome foi mal associado àquela época. Hoje eu nem sei mais, porque eu não pesquiso, né? Mas foi uma ideia que quem me passou, na verdade, na época, foi uma pessoa do marketing, que deu orientações e disse, eu me lembro até o que ela conversava, né? Dizendo, tipo, olha esses caras que não são da psicologia, mas são comunicadores, né? Silvio Santos, tipo, o nome do cara, Silvio Santos, teu nome é Marcos não sei o que dos Santos, cara, bota só Marcos Santos, segue a linha do cara lá, porque o nome é forte, né? E fechou. Até hoje não mudo mais, vou seguir essa linha também. E claro, a partir dali é que foi o interesse maior em buscar os serviços de outros profissionais de outras áreas, e hoje o núcleo ele acaba tendo esse papel, que é buscar profissionais de outras áreas também, não só psicólogos, né? Claro que a gente dá muito valor a psicólogos, como você e outros que já passaram por aqui, que tiveram a experiência prática, né? Eles fizeram, tu colocou lá 14 anos de experiência, 14 anos é muito tempo de profissão, né? Para fazer muitas coisas, as que deram certo, deram errado, e hoje chegar aqui e entregar, né? Tipo, isso aqui dá certo. Ou está dando certo por enquanto, pode não dar amanhã, né? A gente não sabe o que vai acontecer também, daqui a pouco muda, né? A estratégia aí de... Já mudou bastante esses últimos anos aí, o pessoal agora usando Instagram, já vi psicólogo até no TikTok, eu achava que era impossível, mas não, tem psicólogo no TikTok lá, para mim parece um novo transtorno psicológico, né? É o tique somado ao toque, daí virou... E tem muito profissional lá no TikTok fazendo aqueles videozinhos, botando coisinha. Mas imaginar assim, ó, eu acho que daí a gente sempre tem que estar ligado nessa questão que, por exemplo, a gente escutava antes da pandemia, era uma coisa muito recorrente, muita gente da psicologia mais velha dizendo assim, não atenderei online nem que a vaca tussa, né? E fazendo movimento contra o atendimento online e tudo mais, desvencilhando e tudo mais. E quando aconteceu a pandemia, né, a gente via depois parte desses profissionais lá colocando o cartão atendimento online, né? A vaca tossiu. A vaca tossiu, então não beberás dessa água. Só se tiver uma pandemia eu vou fazer isso, né? E daí... Novo argumento. E daí é nessa condição, assim, observar que isso hoje pode ser algo desmedido ou extremo para a gente, mas na próxima esquina pode ser a realidade, né? E se adapte ou morra, né? Então é importante a gente observar isso. Quem sabe não seja para mim, mas é muito válido para a parte dos colegas nesse momento, né? Sim, com certeza. Tem um comentário aqui da Amanda. Gostaria de agradecer pela partilha do conteúdo, bastante esclarecedor, obrigada. E ela diz, você ficou de deixar, me parece, que o link para o Escape Room. Nem prestei atenção. Prometesse alguma coisa, Matheus? Isso, mas eu botei aqui em cima, Amanda, vou botar de novo aqui depois da tua fala. Aqui tem uma apresentação do Desarme, e lá no nosso YouTube também você vai ver que tem um videozinho dele, tá? Eu botei aqui o link para vocês também do Instagram. No Instagram tem bastante material. A gente também está no LinkedIn. E botei o link do site aqui. E tem uma pergunta também em cima aqui da Isabel, né? Você atua em qual cidade? Nosso escritório está em Itajaí, Isabel, mas a gente trabalha em todo o estado e fora do estado também, e eventualmente até em outros países, né? Mas o nosso negócio ele é
digamos, 80% Santa Catarina, e aí a gente trabalha realmente em toda Santa Catarina, de oeste a sul, e também, né, em outros estados, né, principalmente Paraná e São Paulo. E acho que só tem essas perguntas. Turma, mais um minutinho, mais alguma pergunta aí? Fechou? Maravilha. Então, antes de passar a palavra aqui para os nossos anfitriões, agradecer mais uma vez aí o convite, a possibilidade de estar junto com vocês aí hoje. Agradecer aí todas e todos que dedicaram esse tempinho para a gente trocar essa ideia. Espero que tenha sido valioso e valoroso aí para vocês as provocações, inquietações aí, e a gente tem compartilhado, né? E mais uma vez, obrigado aí, Carlos e Marcos, pelo convite. Vamos em frente. Quem quiser me acompanhar também, eu tenho, além do Instagram profissional ali, o meu é Matheus Vilon, não tem erros, vamos encontrar lá também no Instagram. Matheus, queria agradecer em nome do Núcleo por conseguir um tempo para conversar com a gente. Sei que a sua agenda é sempre bem lotada e é um prazer ter você aqui, contribuindo com conhecimento com grande valor realmente e mostrando um pouquinho de algo que é tão raro, que é essa criatividade na prática, né? Que é quando você fala que, poxa, o ouvir esse cliente, ele traz muito essa questão dessa criatividade no dia a dia, né? A gente falar sobre criatividade, eu acho que é uma questão simples, mas ter exemplos reais do que é isso, né? É essa habilidade de você conseguir escutar e dar uma solução adequada dentro daquela realidade. E foi isso muito que você demonstrou hoje com a tua empresa, com toda a tua equipe, né? Sobre como utilizar, né, essa criatividade no nosso dia a dia. E que isso pode ser executado, pode ser transpassado, pode ser utilizado em outros ambientes, né? A fórmula está aí, né? Então, observar o que você falou, né? Essa questão de, poxa, quais são as dores desse teu cliente, desse seu... me fugiu a palavra agora. Mas quais são as dores que ele te traz e como você consegue utilizar dessas dores para nortear a tua jornada, dar uma resposta para ele sobre aquilo ali, né? E isso fala também com a questão clínica, fala também com a questão desse momento que a gente vive de pandemia, com essa adaptação. Agradeço novamente ao querido colega de faculdade sobre esse momento. Tamo junto, estou te devendo especialmente uma cerveja pessoal. Pago não devo. Quando a pandemia se estabilizar, a gente senta para Demorou. Para reverter uma gelada em algum momento. Tá bom? Marcos, quer falar mais alguma coisa? Não, é isso aí. Agradeço também, Matheus. Muito legal, bacana. Não conhecia o teu trabalho com tanta profundidade, assim, detalhe. Já tinha fuçado lá os perfis, os sites também, gostei bastante, mas ouvido falar é bastante esclarecedor nesse sentido. Pessoal, a gente agradece a participação de vocês também. Boa noite para todo mundo. Próximo encontro do Núcleo Virtual que acontece, vai ser o último desse ano, é dia 17 de novembro também, numa terça-noite, nesse mesmo horário. A gente vai trabalhar uma ideia com uma nutricionista sobre alimentação e suas conexões e algumas ideias-chave para desenvolvimento pessoal relacionado à comida, que também é bastante interessante. Obrigado a todo mundo. Boa noite para vocês. Vamos fazer uma fotinho aí para fechar, então, a jornada? Pode ser. Se conseguirem ligar... Quem quiser aparecer... Quem quiser aparecer aí, fica à vontade aí, arruma o cabelo e tal. Marcos também arrumou o cabelo aí, cara. Quem quiser aparecer, beleza. Quem não puder, também tá tranquilo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Aí, opa, tem mais gente aparecendo. 1, 2, 3 e... Aí, tirei aqui mais uma, vamos lá. Beleza. Vou botar lá no stories do nosso Instagram, lá no Vilon_Desenvolvimento. Valeu, galera. Obrigado e valeu, dá-lhe psicologia. Vamos que vamos. Valeu, abraço. Abração. Um abraço.